Oi, gente! Eu sou a Bruna Paludetti, professora de Yoga Vinyasa Flow, e hoje eu trouxe para vocês a aula da filosofia do yoga. Essa é uma aula que eu gosto muito e particularmente foi o que me fez criar amor pelo yoga, foi o que me fez realmente ter vontade de praticar mais a fundo e depois, posteriormente, me tornar professora de yoga. Eu li essa filosofia primeiramente num livro que se chama Vegan Yoga, que é do Oberon. E nesse livro, que fala muito de veganismo e tal, ele fala dos princípios do yoga, ele explica de uma maneira muito simples da gente entender os princípios. E foi a partir daí que eu me apaixonei, achei que faz todo sentido assim, são algumas escritas, que encaminham a gente para a evolução, para ser uma pessoa melhor, e essa que é a filosofia. Hoje, então, eu vou explicar para vocês, essa filosofia se chama Ashtanga Yoga, que é parecido com o estilo que também se chama Ashtanga, mas neste caso a gente está se referindo à filosofia do yoga. Ashta significa 8 e Angas significam membros. Então são os 8 membros, ou os 8 passos, ou as 8 diretrizes do yoga. São 8 caminhos, 8 passos para a gente seguir ao longo da vida inteira, para que a gente consiga evoluir, ser melhor para nós mesmos e para o mundo no geral. Eu gosto muito de utilizar o GIP, vou mostrar aqui para vocês, é o Guia Prático de Posturas de Yoga. Esse é um livro que ele vende, acredito eu, que só pela internet mesmo. Eu comprei quando eu me formei na Montanha Encantada, que foi a escola de yoga que eu me formei. E ele é um livro muito completo, na verdade ele é um fichário, vou mostrar aqui bem rapidamente para vocês. Ele tem algumas fichas, inclusive vem aqui um resuminho da filosofia do yoga, que eu vou usar aqui para me guiar, para conversar com vocês. Mas ele é um fichário que tem várias posturas, veja. Você tem os alinhamentos, você tem como que entrar nas posturas, o correto, o errado, quais chakras ativam, de várias e várias posturas nesse fichário. Ele é bem legal e é dele que eu estou pegando aqui o resuminho para me guiar enquanto eu explico para vocês a filosofia do yoga. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que existem algumas escritas, são aforismos de mais de 2000 anos atrás, na verdade tem mais tempo ainda, só que com certeza há mais de 2000 anos, que nós chamamos de sutras, que são as escritas do yoga, e esses sutras, eles são os caminhos, as diretrizes. Esses sutras, eles são escritos em sânscrito, então eles foram traduzidos, para outra língua, para a nossa língua, para a gente conseguir compreender. Porém, só para a gente entender, quando a gente fala de sânscrito, uma palavra ou um símbolo em sânscrito, ele significa muito mais do que uma palavra quando a gente traduz, Igual falar uma palavra, sei lá, em inglês e outra em português. É diferente porque uma palavra em sânscrito pode ter muitos significados diferentes. Nesses sutras, nessas escritas, tem as diretrizes que são 8, como eu disse. Dessas 8 diretrizes, tem os 2 primeiros, que são os angas, os yamas e niyamas, que são condutas pessoais e condutas éticas. Eles são um pouco maiores e, em seguida, vem os outros passos que são um pouco mais simples. Estou falando isso só porque eu vou demorar um pouco mais de tempo para falar para vocês dessas 2 primeiras, tá? Para depois as outras que vão ser bem mais rápidas. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou deixar também depois aqui no final desse vídeo esse textinho para vocês lerem aqui, que é um textinho, ele explica como que esses 8 passos podem ser feitos uma analogia com uma árvore. Então quais passos são as raízes, o caule, qual vai ser o fruto, é bem bonito, eu vou deixar no final para vocês verem. A gente vai começar com os valores pessoais, para depois falar dos valores éticos. Vou deixar aqui também escrito na tela que vai ficar mais fácil de você ler. A gente vai começar pelos yamas, tá? Os yamas são os valores éticos em relação ao externo, em relação a nós também, mas principalmente em relação a outras pessoas, ao ambiente que você mora, às situações que acontecem na sua vida. São 5, como eu expliquei, e o primeiro yama se chama ahimsa. Ahimsa significa não violência. Hinsa é violência e geralmente quando tem a letra A na frente, quando são nas palavras em sânscrito, significa que é uma negativa daquilo. Então, a hinsa é uma não violência. O que a gente pode considerar violência? Muitas coisas, Não apenas a violência física, mas, por exemplo, a violência verbal, a violência psicológica, ou até mesmo vários tipos de violência que a gente não para pensar a respeito. A primeira coisa que a gente não deve praticar a violência, é com os outros, seja com qualquer tipo de ser vivo, seja uma planta, seja uma pessoa, seja um animal.
E no yoga isso é muito linkado ao vegetarianismo. Provavelmente você já deve ter ouvido que muitos professores de yoga são vegetarianos ou que quem faz yoga tem que ser vegetariano, alguma coisa assim. O que eu gosto muito do yoga é que ninguém tem que nada. O yoga ele te mostra o caminho e se você quiser, você muda a sua vida, mas é de acordo com o que você quer. Se você quer quer ficar mais saudável, se você quer ficar mais purificado em relação às toxinas que existem, etc., aí você vai mudando os seus hábitos. Então é muito linkado a essa parte do vegetarianismo, né? As pessoas acabam linkando a ahimsa apenas a isso, mas eu sempre gosto de trazer para o cotidiano, para a nossa atualidade. Então, eu sempre digo que a ahimsa é você não ser violento tanto com você quanto com ninguém. Às vezes, muitas das vezes, a gente tende a ser mais violento, a ser impaciente com as pessoas que são mais próximas da gente. Então, marido, mulher, seu irmão, sua tia, seu pai, sua mãe, a gente não tem paciência, a gente é grosseiro, a gente costuma não fazer muitas gentilezas no dia a dia, né? Acaba vivendo no automático e às vezes até dá uma patada, responde de uma maneira mais grosseira, ou até mesmo faz alguma coisa sabendo que a pessoa poderia se chatear, mas por ser uma pessoa íntima de você, você acaba não ligando tanto. Então, o yoga ele traz mais esse tipo de consciência de você ter uma relação agradável, uma relação gentil com todas as pessoas, uma relação também agradável com os animais. Então, não matar animais, não fazer maldade. Uma coisa assim muito simples que eu gosto de falar, eu sempre dou esse exemplo da pomba, porque eu acho que acho que todo mundo já deve ter visto na vida, né? Pombas, né? Existem muitas pombas, né? A gente vê, tem gente que não gosta de pomba porque elas são sujas e etc. Mas no fim, quem suja o esgoto é nós, né? Somos nós seres humanos e elas são sujas porque elas vivem no esgoto que nós sujamos, né? A culpa não é da pomba. Mas eu vejo, por exemplo, pai com criança ou com cachorro. Eu tenho um cachorro, né? Inclusive ela sumiu agora daqui. tá lá atrás, cadê? Corta pra câmera 2, tá aqui. Cachorro quer pegar passarinho, etc. E muita gente incentiva, sabe? Vai ataca o passarinho a troco de nada, né? Porque você não vai comer o passarinho, você não vai, somente vai fazer uma maldade, digamos assim. Então é esse tipo de conscientização. Tá lá com o filhinho, pra que você vai ensinar o filho a tacar uma pedra na pomba, só pra pomba voar, só pra ver uma coisa diferente? Então, ter a consciência, não ser violento com nada. Passar numa rua, arrancar uma flor a troco de nada, não precisa, não tem necessidade de fazer isso, tanto com o ser vivo quanto com os bens materiais, estragar as coisas desnecessariamente, vandalismo. A gente sempre tende a pensar em algo extremo, mas traga para o seu dia a dia e veja o que você pode melhorar para ser mais gentil com os outros, com o seu ambiente e com você mesmo. Quando a gente fala de não violência, a gente também fala em relação a gente. Então, a gente não ser violento com o nosso corpo. E eu vou dar um exemplo que às vezes você nunca parou para pensar, mas às vezes você está num dia super cansado, que você trabalhou pra caramba, você, sei lá, já fez a musculação e você está se cobrando de ir lá e fazer mais uma aula de yoga, por exemplo. Talvez nesse dia não seja o dia de você fazer aula de yoga, talvez esse seja o momento de você descansar, de você sentir o seu corpo. Estou falando da aula de yoga, mas pode ser do trabalho, pode ser, enfim, de várias coisas que você vai se cansar, tanto energeticamente quanto fisicamente. Então, a gente ter essa consciência, a gente não ser violento com nós mesmos e nem com os outros. Isso você leva naquilo que você acredita e naquela área da sua vida que você acredita que você pode melhorar. O yoga sempre diz que a gente tem que levar aquilo que a gente pode melhorar. Então, não tem que ser perfeito naquilo. Eu, por exemplo, eu posso hoje começar a ser mais gentil com as pessoas que são mais próximas a mim. E isso já vai ser uma qualidade, uma coisa que eu estou tentando evoluir. E tá tudo bem, tá tudo certo, eu não preciso ser perfeita em tudo. Vamos pro próximo que eu falo demais, né, gente? Senão eu fico aqui sem parar. O primeiro foi a ahimsa, a não violência. O segundo, yama, se chama satya, que significa a verdade. Eu acho que é meio óbvio que, né, que a gente tem que ser verdadeiro, o certo é falar a verdade, o certo é ser verdadeiro, mas nem sempre a gente é. E fora mentiras, né, que acho que qualquer pessoa entende o que é uma mentira e sabe que não é uma coisa correta de se fazer, a gente acaba inventando mentiras que a gente não... Como eu vou explicar? Que a gente não dá tanta importância assim. Mas, quanto mais a gente fica acostumado a mentir, a enganar ou a se auto-enganar, mais a gente tende a fazer isso. Então, mentir para não se indispor com os outros, por exemplo. Muitas vezes é bem melhor você falar a verdade, que você está cansado, que você não quer ir, ou que você não tem nenhum outro compromisso, mas está no momento de ficar, sei lá, com o seu parceiro, tem que dar uma atenção para o seu cachorro, para o seu pet,
E falar a verdade, porque muitas vezes a gente fica inventando coisas que não são verdades para não se indispor com os outros, sendo que se a gente falasse a verdade daria certo, seria tudo bem. Ser verdadeiro não só nessas coisas, mas com tudo, com você também, com os seus princípios. Então não fazer aquelas coisas que você não acredita, você se desligar daquelas coisas que não batem com a sua energia, ou se afastar daquilo que você acha que não vai na mesma índole que a sua. Você realmente criar consciência. Eu acho que no geral mesmo, o yoga, ele traz essa consciência. Eu sempre falo da consciência física na aula, né, na prática, mas principalmente a consciência das suas atitudes e do que você faz ao longo da sua vida, com você e com os outros. O terceiro, yama, asteya. Asteya significa não roubar. Esse também tem o A na frente, né? Lembrando que é a negativa. Não roubar, também eu acho que fica meio óbvio, né? Não roubar, a gente está acostumado desde criança a saber que não é para roubar, né? É uma coisa errada, você vai preso. Mas, ao mesmo tempo que a gente está acostumado com isso, eu me lembro muito bem de um ditado, desde criança que eu aprendi, e que é muito comum e todo mundo fala, que achado não é roubado. E não é bem assim, você pega uma contradição quando você pensa dessa maneira. Achado é de alguém, né? Uma coisa se você tentou entregar, deixou lá por tempos, procurou o dono e não achou ninguém, realmente ninguém deu falta, é uma situação. Mas a gente tem uma malandragem, né, de achar o negócio ali, é meu, aqui, ó, agora é meu. E é muito desagradável quando é a gente no outro lado, né? Quando é a gente que perde, quando muitas vezes a gente só tinha aquilo, não tem como comprar outro, ou seja, um objeto, ou seja, uma coisa que tinha um valor sentimental. Então, a conscientização é muito importante. Aqui no Brasil, né, pelo menos em São Paulo, na realidade que a gente vive aqui, é muito difícil lidar com isso, porque a gente não pode esquecer um negócio ali 2 minutinhos e voltar, não vai estar lá mais, não importa onde você esteja, é muito difícil que esteja. Mas eu sei que tem outros lugares do mundo, e também tem alguns lugares aqui no Brasil, que acontece isso, que as pessoas elas são corretas, né? Elas pensam no próximo. Então você esqueceu ali, por exemplo, eu já fui em Caraíva, meu chinelo ficou lá por horas, e quando eu voltei estava lá, o meu chinelinho no mesmo lugar. Então, essa é a consciência que todos deveriam ter. Como a gente deveria pensar. O que a gente não gosta de que façam com a gente não deveria fazer com o outro. E se a gente achou algo ali, seja algo material ou qualquer outra coisa, não é nosso. Não é nosso. Né? Você não pode se apropriar daquilo que não é seu. Isso a gente está falando de bens materiais, né? Que é bem fácil de entender. Mas e quando a gente fala de ideias? Quando as pessoas roubam ideias? Ou quando roubam oportunidades? Deve ser gostoso, né, aproveitar aquela oportunidade, mas quando era uma coisa para você que alguém te passou a perna, não é gostoso. Então a gente sempre tem que pensar, expandir a mente, se conscientizar de tudo que a gente faz. A atitude que você tem agora, ela vai prejudicar alguém? Você está roubando alguma coisa de alguém? Mesmo que seja uma ideia, eu vejo muito isso, as pessoas se apropriam da ideia. E o problema não é você fazer igual a pessoa, copiar, digamos assim. Não é esse o problema, a cópia, porque hoje em dia tudo é copiado, né? A gente muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é tudo uma releitura daquilo que já existiu. A questão é você se apropriar daquilo como se fosse seu, e o seu ego tomar conta daquilo, como se você fosse o dono daquilo, daquela verdade que você sabe que não é. É legal quando a gente reconhece alguém e fala, tal coisa foi inspirado no fulano de tal, porque eu aprendi tal coisa. Ou então, eu acho tão legal o que a ciclana fez, que eu quis fazer igual, mas mudei tal coisa. Mas a gente fazer isso, porque eu tenho certeza, todo mundo, gente, que gostaria que você fizesse contigo também, se a ideia foi sua, se você desenvolveu. Isso eu tô falando tipo de uma ideia, mas isso é qualquer coisa. Oportunidade de trabalho, quantas vezes eu já não vi um querendo passar a perna no outro para pegar a vaga, entendeu? Às vezes a vaga nem é para você tá bem ali, mas só de você saber que o colega ou o outro vai ser promovido, você já cresce os olhos e quer ela também. Então é mais pra gente se conscientizar, pra gente pensar na nossa cabeça, como lidar com essas coisas. Eu tenho esse costume, né? Já faz um tempo, eu tento levar isso para a minha vida, mas eu sempre penso se eu gostaria de estar naquela situação da outra pessoa. E geralmente não, né? Geralmente a gente não gostaria. Então, pensar e raciocinar se realmente é a melhor possibilidade, só é aquela possibilidade, se aquela oportunidade é sua mesmo, se você não vai estar roubando de alguém, seja... uma coisa que eu gosto muito de falar também é de roubar a energia. Hoje eu atrasei aqui para gravar, viu, gente? Vocês, inclusive, me desculpem, quem tá aqui na produção que eu dei uma atrasada, mas eu vou dar esse exemplo mesmo assim, porque eu gosto muito dele, e apesar de eu ter atrasado hoje, eu sou uma pessoa bem pontual. A gente roubar o tempo do outro. Isso acontece muito quando a gente é íntimo da pessoa. Sei lá, vamos lá, com a minha irmã, marquei, vamos lá, sei lá, almoçar hoje? Vamos meio-dia? Vamos. Mas aí da meio-dia eu tô lá em casa ainda e nem coloquei o tênis, sabe?
Aí eu, então tudo bem, ainda vou aqui, ó, botar essa roupinha aqui pra lavar, vou fazer isso daqui. E por quê? Porque é minha irmã, ela vai me esperar, tá tranquilo. Mas isso, se você pensar, você está roubando o tempo de outra pessoa, que se predispôs a estar lá, que se gastou a energia para estar lá naquele horário, naquele momento, e está lá te esperando, sendo que você não está ligando tanto porque você sabe que a pessoa não vai te desculpar, entendeu? Você sabe que ela não vai ficar brava com você excessivamente, nem nada do gênero. Mas serve também pra gente pensar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito pontual, principalmente nos compromissos, tipo assim, quando eu dava aula, eu era extremamente pontual, porque eu sei que a outra pessoa também tem o tempo dela. Então, é uma maneira de você ver, de você não roubar o tempo do outro. Quando você combina alguma coisa e você não cumpre com aquilo, não avisa, né? Lógico que se você avisar que vai atrasar é outra situação, mas que você não avise, etc., é uma coisa também a se pensar, que você está roubando ali o tempo e a energia do outro que se dispôs a estar ali com você. Então, várias coisas na vida que você pode pensar, raciocinar, analisar para ver o que você pode melhorar, tá? Nesse sentido. Depois, o quarto yama é o Brahmacharya. Brahmacharya também gosto muito. Brahmacharya é a conservação da energia. No yoga também, assim como o vegetarianismo está super linkado ao ahimsa, e tem a ver, logicamente, mas não é só isso, entende? O Brahmacharya está linkado à não promiscuidade, ao celibato. A gente não gastar a nossa energia sexual. Porém, não gastar excessivamente energia sexual não quer dizer não usar essa energia sexual nunca, entendeu? Tudo tem que ser de uma maneira controlada e equilibrada, num sentido de você não extrapolar para nenhum dos lados. Então, não ser extremamente promíscuo, sair com todo mundo, gastar sua energia à toa, você fica sem energia para fazer outras coisas. Eu não sei se vocês separaram, mas quando a gente fica muito apaixonado por alguém, ou tá naquele momento assim de frenesi do começo do relacionamento, é difícil que a gente seja muito produtivo no trabalho. É bem difícil, não é que é impossível, mas geralmente a gente sempre tende a dar mais energia para algum dos lugares. E isso pode acontecer, por exemplo, neste momento. O sentido de você não ser promíscuo, de não utilizar desnecessariamente a sua energia sexual, é justamente nisso, entendeu? É justamente para você não dispersar ela, para você, como se fosse jogar ela fora. Você utiliza a energia sexual, a energia da criatividade. A energia sexual é a energia que te faz concretizar as coisas, que te faz realmente fazer as coisas, colocar em prática. E quando você usa ela excessivamente em coisas que não vão te evoluir, você não consegue usar nas coisas que vão te evoluir. Por isso que a gente tem que fazer esse balanço. Fora essa parte da energia sexual que é bem focada, eu gosto mais uma vez de trazer para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, como que, por exemplo, a gente não precisa gastar energia à toa? Você não gasta energia à toa com quem não te acrescenta. Então, uma pessoa que te critica, uma pessoa que fala mal de você, uma pessoa que vem dar opinião, que você não pediu, obviamente. Você não precisa gastar a sua energia, você não precisa discutir, você não precisa se explicar, você não precisa justificar. Você não precisa gastar a sua energia. Quando a gente, vou dar um exemplo simples, que acho que todo mundo já deve ter passado, no trânsito, seja você a pé ou de carro. Sei lá, às vezes você está a pé, você vai atravessar ali na faixa, o carro vê que você está vindo e dá aquela acelerada para você não passar. Isso já aconteceu com todo mundo, tenho certeza. Não te dá aquela raivinha? Não te dá aquela vontade de xingar, de não sei o quê? Se a gente conseguir se controlar e não extravasar dessa maneira e não gastar essa energia desnecessária, a gente consegue manter mais energia para a gente fazer as outras atividades. Então, se eu me estressasse muito, no trânsito eu já tive minhas épocas de me estressar muito, e eu ficava xingando, e você fica naquela vibração de raiva daquele momento que é ruim, que às vezes você tem até que respirar profundo, sabe, para dar aquela relaxada. Então, briga no trânsito, vai te evoluir em algo? Não vai te evoluir em nada. A pessoa muito provavelmente nem viu que você xingou ela, a pessoa já foi embora e quem está passando nervoso é você. Então pense nisso, não gaste a sua energia desnecessariamente. Gaste a sua energia com aquilo que for te acrescentar e te evoluir. O último yama se chama aparigraha. Aparigraha é o não apego. Vamos lá falar de não apego. Esse também eu gosto de dar um exemplo bem cotidiano. Não sei se vocês gostam de assistir Discovery, mas tem também no YouTube aquele programa que chama Acumuladores. Vocês já viram? Provavelmente vocês já viram, né? Acumulador de animal ou acumulador, sei lá, de quinquilharia para guardar em casa. Até acumulador de tudo, tipo antiguidade, de tudo que existe. Esse é um caso, obviamente, muito extremo de apego, né? Um caso bem extremo que a gente consegue ter uma visão. Você fala, mas eu não sou assim. Não, obviamente, são poucas, acredito eu, né, que são poucas as pessoas que são assim.
Mas entenda que isso é um apego, né? A pessoa guarda ali, sei lá, o copinho de plástico, porque ela acha que um dia ela vai ter que usar o copinho e se ela não tiver o copinho, ela vai se sentir mal porque ela já teve e jogou fora. Enfim, é esse tipo de coisa o apego. A gente às vezes se apega, né, a algumas coisas que não são nocivas tanto, mas, por exemplo, guardar o vestido de noiva, né? Quem casava, né, muito tempo atrás com o vestido de noiva, gostava de guardar. E depois de, sei lá, anos, você pega o vestido, aí você vê o vestido e você lembra, né? Mas no fim, aquela peça, né, o vestido, ele te traz aquela memória, te traz aquela sensação, né? Que é uma coisa que vem, que não é palpável, né? O vestido é mais um meio de trazer aquilo. Não necessariamente você teria de ter o vestido para você sentir aquilo de novo. Só de você se lembrar, você já lembraria da sensação e sentiria de novo. Mas tudo bem, é um tipo de apego, até que saudável, enfim, cada um sabe analisar aí na sua própria vida. Mas muitas vezes a gente se apega a coisas que não são saudáveis, né? Assim, a gente fica apegado, e principalmente quando são brigas, né? Eu gosto de dar um exemplo de uma briga de família. Acho que todo mundo já deve conhecer alguém, pelo menos, né, que passou por isso. Então, vamos supor que tem 2 irmãos, né? Uma família e tal, e um dia X, esses 2 irmãos brigam feio, né? Brigam de, sei lá, de se faltar com respeito, de se xingar. E aí passa um tempo, esses irmãos ficam lá 10 anos sem se falar, por exemplo. Brigou e ficou sem se falar, nunca mais se falou. Isso é um tipo de apego nocivo para você e para sua família, né? Tanto para você quanto para o outro. Um apego nocivo por quê? Porque você se apegou naquele momento de ódio, de raiva, ou que ele te xingou, ou da atitude que ele teve, ou de algo que ele fez. Mas note como o seu apego àquele sentimento de ódio, de raiva, de, sei lá, do que você sentiu, ele é tão grande, que ele te impede de fazer qualquer outra coisa, de tentar reatar um relacionamento, de tentar conversar para resolver aquilo, ou às vezes a própria pessoa veio e te falou com você e você não quer mais a pessoa na vida, e te impede até de ter esse contato, sabe, de ter esse primeiro impulso de voltar a falar com alguém. Então, o apego você vai poder ver aí na sua mente o que você é muito apegado, o que não é. O apego a pessoas também, pessoas que são extremamente ciumentas, extremamente possessivas com outras pessoas, ou com animais, ou, enfim, com objetos. Leva para sua mente para você ver o que exatamente na sua vida você pode assimilar isso, porque não é uma coisa saudável. Depois que a gente desapega, a gente abre espaço. É como se a gente ficasse mais leve em primeiro lugar e em segundo a gente tem acesso a coisas novas. Quando a gente fica muito apegado, por exemplo, estou muito apegada numa pessoa, a pessoa está me fazendo mal, mas eu estou apegada a ela, eu estou apegada, você nunca vai saber o que poderia vir se você desapegasse dessa pessoa. O tanto de coisas boas, de coisas positivas, de gentilezas que poderiam aparecer se você conseguisse desapegar daquilo. Mas sempre, né, na vida, todas as vezes, a gente sempre precisa primeiro abrir mão de algo para depois vir algo melhor, né? Para depois conseguir algo melhor. Nunca a gente consegue, muito difícil, né? Não posso falar nunca, mas muito difícil você primeiro conseguir algo muito bom para depois abrir mão. Geralmente a gente trabalha dessa forma inversa. Esses são os 5 yamas, né? Que eu falei que ia me delongar um pouco mais para falar, que são em relação a ética, né? Condutas éticas, isso que eu queria lembrar. Agora a gente vai falar dos niyamas. É só uma letrinha de diferença, yamas e niyamas, inclusive vou deixar escrito aqui na tela para ficar fácil de ver. E a gente tem também mais 5 subtemas nesses niyamas. Mas esses 5 subtemas, eles são um pouco mais pessoais do que em relação a externo, tá? Mas assim como os yamas, eles também têm relação aos dois. Vamos falar do primeiro. O primeiro é o Saucha. Saucha significa pureza. Pureza a gente pode pensar de várias formas. Então, primeiro, higiene, né? Uma coisa bem básica do corpo, né? A gente tem uma higiene do corpo, tomar banho, escovar os dentes. Tanto para você, por exemplo, os dentes, se você não escova, eles vão criar cárie, depois vai doer, o dente vai apodrecer e vai cair. Então, higiene é uma coisa boa da gente fazer, da gente manter, pra gente se manter saudável e conservado, né, ao longo da vida. Fora tomar banho, escovar os dentes, fora todas essas coisas, as coisas que você introduz no seu corpo. Tanto as coisas materiais, físicas mesmo, por exemplo, o tipo de comida que você come só comida que só é gostosa, que não é saudável, que não é nutritiva, ou você também nutre o seu corpo, você também escolhe os alimentos pela nutrição que eles vão te trazer, ou só pelo sabor. Você fuma muito, você sabe que fumar é uma coisa
que não é saudável, né? Não sei o quanto que não é saudável, mas saudável, né, realmente não é. Então, o quanto que você fuma, isso te atrapalha? Você consegue notar? A sua pele fica pior quando você fuma? Você consegue desenvolver o mesmo treino quando você fuma mais ou quando você fuma menos? Fumar é uma coisa legal? É nociva para você? Beber demais, exageradamente, o álcool, o que ele faz com o seu corpo? Você se sente super bem no dia seguinte que você bebeu? Acho difícil, assim, tem pessoas que não sentem nada, mas assim, super bem, acho bem difícil também. Geralmente fica numa ressaquinha, a gente fica naquele, né, uma coisa mais down, porque o corpo está recuperando. Então a gente tem essa sutileza da gente observar as coisas, né, tudo aquilo. E isso eu tô falando, dando esse exemplo, gente, mas assim, você pode pensar em tudo, até mesmo desodorante que a gente passa tem metal pesado, tudo isso que a gente vai colocando no nosso corpo e vai trazendo toxina e vai sendo prejudicial para o nosso corpo. Não precisa ser aquela coisa muito assim, eu não posso usar nada, tudo eu faço com o meu, é o meu desodorante natural, é o meu... A gente tem que ter um equilíbrio, sabe? Porque as pessoas também tendem muito pro oposto. Beber demais, fumar demais, só comer porcaria, não cuidar do corpo, sabe? Tudo isso a gente tem que achar um equilíbrio. Como eu disse desde o princípio, não tem certo e errado. Tem você fazer para você se sentir melhor em evoluir, tá? Seja evoluir você mesmo, evoluir as suas condutas, enfim, qualquer coisa que você queira melhorar na sua vida. Segundo, niyama é o meu preferido. Ele se chama santosha. Santosha é você, aqui está traduzido como contentamento, é você estar feliz, estar contente, estar pleno com aquilo que você conquistou até aqui. Ele é o que eu mais gosto, porque eu acho que ele... Primeiro, né, a gente só leva aqui, né, a gente tá nessa vida e o mais importante dessa vida é o que a gente são as nossas condutas, é a nossa índole, é como a gente lida com os outros e aquilo que a gente deixa em relação a sentimentos nos outros, a memória que os outros têm da gente e da gente mesmo. Então, o santosha, ele é a sensação de você estar pleno, de você estar feliz. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu quero, né, a gente sempre tende a querer mais, então... Tô morando aqui num lugar legal em São Paulo, tá? Mas agora eu quero mudar para um outro lugar, porque eu quero um lugar um pouco maior, porque a cozinha já não é tão grande do jeito que eu gostaria, porque não cabe meu micro-ondas, sabe umas coisinhas assim? Aí, enfim, a sala eu queria que tivesse, na verdade, um lugar que a Calice pudesse fazer xixi dentro de casa, Calice é minha cachorra, fazer xixi dentro de casa e tal. A gente acaba olhando, né, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. E esquece de ficar grato, de se sentir grato, não de ficar grato, de se sentir, de estar pleno com aquilo que você conquistou até agora. Isso é uma coisa que eu sinto muito, eu gosto muito desse niyama porque eu sinto muito isso, eu sou muito feliz com o que eu conquistei aqui, até agora. E isso você pode ser feliz com bens materiais, o yoga ele não acha feio, tá? Ele acha inclusive ótimo. O Ganesha, que é o deus, né, com a cabeça de elefante, ele é o deus da prosperidade, e a prosperidade ela mostra o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, o fruto da sua evolução, o quanto que você conseguiu conquistar. Então é uma coisa positiva, o ouro, o bem material é uma coisa positiva sim, mas não pode ser só isso. Né? Você tem que estar feliz e contente com as outras coisas. Eu, por exemplo, eu sei que eu não sou assim a rainha da paciência, mas eu já fui muito pior, muito pior. Então eu vejo que hoje eu conquistei muito mais paciência, eu consigo ser muito mais tolerante com as pessoas que antes eu não era. E eu vejo isso como uma qualidade, eu fico feliz por ter adquirido isso ao longo do tempo, por ter aprendido a controlar os meus impulsos e ser uma pessoa mais calma, que eu consigo ouvir um pouco mais os outros. Mais uma vez, não sou perfeita, tá? Mas do que eu era antes, eu já estou muito melhor. Então é a gente analisar e ver aquilo que a gente conquistou até hoje, seja bem material, seja uma conduta que você tem, seja uma forma de viver, um lifestyle, enfim, aquilo que você tem até hoje. Você está feliz? Você está pleno? Você é grato? Você se sente grato por o que você conquistou até hoje? Então essa vibração, essa sensação, ela tem que acontecer. E aí sim, lógico, a gente sempre vai mentalizar, querer coisas a mais, mas vibrando essa alegria, essa satisfação por ter o que a gente tem nesse momento, tá? Lembrando que não são só coisas materiais, no geral, você analisa aí na sua vida tudo aquilo que você conquistou, filhos, família, tem muitas coisas que a gente conquista ao longo da vida. Depois do santosha, o terceiro niyama se chama tapas. Tapas é disciplina. Aqui está traduzido como disciplina espiritual. Mas tapas é disciplina no geral, gente.
Disciplina de, por exemplo, acho que a maior disciplina não é todo mundo, né, mas a maioria das pessoas tem é trabalhar, né? Que então assim, ninguém gosta, né? Quem gosta, assim, gosta de trabalhar é bem difícil assim, mas a gente trabalha porque a gente tem que trabalhar, né? Então é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer. Então você tem essa disciplina de trabalhar todos os dias, né? Você tem, mesmo que você não goste, você acorda cedo, mesmo que você não goste, você pega o ônibus, mesmo que você não goste do trabalho, você tá lá dentro do escritório, enfim, então você faz aquilo porque você tem a disciplina, você sabe que você precisa fazer aquilo para chegar no seu objetivo, né? Que, sei lá, receber um salário no fim do mês para pagar suas contas, alguma coisa assim. Mas não necessariamente a gente tem essa disciplina com tudo na vida. Por exemplo, com o corpo é bem difícil, assim. Algumas pessoas hoje em dia tá muito mais nessa era fitness e tal, mas as pessoas não tinham tanta disciplina assim. Então, Tapas, ele vinha na disciplina da prática física do yoga, de você ter uma disciplina de manter a prática física, né? Como eu disse, o yoga já vem de muitos milhares de anos atrás, e há muitos milhares de anos atrás não tinha crossfit, academia, enfim, todas essas coisas que tem hoje. Então a maneira de deixar o seu corpo saudável era fazendo a prática de yoga, que dá tônus, força, flexibilidade, a gente fica com o corpo preparado, né? Não fica super forte, etc., mas a gente fica preparado para fazer as atividades do dia a dia. Se precisar subir uma escada, se precisar subir uma montanha, fazer uma trilha, você consegue fazer tudo isso tranquilamente fazendo a prática de yoga. Então essa disciplina era justamente para você trabalhar sempre tanto, né, o físico quanto também a mente, então fazer os pranayamas, exercícios respiratórios, enfim, no geral, fazer todas essas práticas que nem sempre a gente quer fazer todos os dias, mas que a gente precisa. Então, Tapas é disciplina e você também pode levar aí para todas as partes da sua vida. Eu acho que eu agora falando particularmente de mim, eu melhorei muito, eu me tornei uma pessoa muito mais disciplinada depois que eu consegui, de uns anos pra cá, realmente fazer a alimentação do jeito que eu gostaria, que é para nutrir o meu corpo e me deixar esteticamente da maneira que eu gostaria, do que o que eu gostava de comer. Então, veja bem, todos os dias, a hora que eu ia comer, eu não queria comer aquilo. Que eu não queria, que era ovo, eu não aguentava mais comer ovo. E aí eu simplesmente comia porque o meu objetivo maior era aquele. E comia também a salada, que eu não aguentava mais comer folhas. Por causa do objetivo da nutrição. Então, assim, a partir do momento que eu fiz isso, né, no começo é bem desagradável, aí depois você começa a se sentir melhor, você vê o seu corpo recupera mais rápido, então não ficava tão dolorida da musculação, Pra mim, eu achei que eu fiquei mais flexível também, não sei se é porque não estava tendo tanta hipertrofia e tal, então também me sentia mais flexível, mais forte. Foi muito bom. Vendo esses resultados, eu acabei mudando e mantive essa disciplina. Hoje em dia, eu um pouco de cada, né? Um pouco de comida gostosa e um pouco de comida saudável. E a gente vai mesclando para manter um equilíbrio. Bom, quarto niyama se chama Svadhyaya. Svadhyaya está escrito aqui traduzido como autoestudo. Eu gosto de traduzir ele como autoconsciência. Esse autoestudo é de você como um todo, tá? Ele tem tanto, o Svadhyaya, tanto você manter um estudo, então aqui, por exemplo, dos sutras, que são essas escritas que eu falei, de mais de 2000 anos atrás, que traziam todas essas condutas, além desse estudo, né, também é um estudo de você mesmo. Na prática, eu falo o tempo inteiro, repara que músculo está usando para alongar, o que você está sentindo mais agora, a parte de trás ou a parte da frente, o que não sei o que, toda hora se observando, isso é um estudo, você está se estudando. É muito comum a gente não se conhecer, a gente vive no normal, no dia a dia, ninguém ensina a gente não repara. Então a gente está com uma dor aqui, a gente nem sabe que dia começou, onde começou a dor. Se você começar a reparar bem, você consegue notar de onde vem, você consegue sentir os seus órgãos, você consegue sentir muitas coisas dentro de você que a gente não consegue sentir porque está no automático, porque não para prestar atenção. Então esse autoestudo é disso e também das suas atitudes, né? Não só do corpo, não só dos sutras e também das suas atitudes, você ter consciência daquilo que você faz. De tudo isso que eu já... Isso é como se fosse, tipo assim, um passo atrás do outro. Não é que você tem que fazer um para fazer o outro. Mas, por exemplo, o primeiro de todos, que é não ser violento. Então, acho que acima de tudo é você não ser violento. Aí depois, ser verdadeiro. Aí depois, não roubar ninguém, não roubar nada. Você entende? É como se fosse um depois do outro que você vai fazendo até se tornar uma pessoa melhor. Porém, o yoga diz que se você, sei lá, não fez lá o não roubar, você não é pior. Tá? Você pode continuar fazendo. Em algum momento da sua vida você vai melhorar isso também. Não precisa ser agora. Eu gosto muito do yoga por causa disso. Não tem pressa. Não precisa ser agora. Agora você vai melhorar alguma coisa. Escolhe o que você quer melhorar.
autoestudo e vamos para o último niyama, que é Ishvara Pranidhana. Também gosto. Ishvara Pranidhana está aqui traduzido como entrega ao absoluto, mas eu gosto de traduzir que é ter fé na vida. É você acreditar que tudo que acontece com você tem um motivo maior. Seja uma coisa negativa, seja um momento de sofrimento, seja um momento de que você não tenha dinheiro ou qualquer coisa. Tudo vem para te ensinar algo, acredite nisso. Tenha fé que tudo vem para te acrescentar. Geralmente a gente não consegue ver, né, naqueles momentos de sofrimento, de estar muito mal. Mas quando a gente sai daquele momento, quando passa um tempo e a gente se vê fora daquele problema, a gente consegue analisar e ver o quanto que aquilo evoluiu a gente, o quanto que aquilo fez a gente crescer ou ter uma nova visão que te fez pensar diferente, por aquela visão diferente você evoluiu em algum aspecto. Então tenha fé e acredite que tudo na sua vida acontece por um motivo maior, mesmo que seja uma coisa muito ruim, ela vai vir para te agregar, para te ensinar algo, tenha fé nisso. Yamas e niyamas estão completos, vou até tomar uma água. Então, Ashtanga Yoga, que são os 8 passos do yoga. Mesmo eu tendo falado tudo isso, a gente só falou de 2 passos, tá? Que são os yamas e os niyamas. Como eles têm 5 subtemas em cada um, é por isso que fica muito longo. Agora vai ser mais rápido e eu vou continuar explicando para vocês. Então, o que diz a filosofia? Primeiro, você tem essas condutas éticas e morais, né? Essas condutas pessoais e também externas, antes mesmo de começar a praticar qualquer coisa. Então, a atitude, né, a sua índole é a primeira coisa para se praticar yoga, né? A sua consciência é a primeira coisa para você praticar yoga. Depois que você já tem consciência disso, de tudo isso que você tem que fazer, que você deve se atentar para escolher algo para tentar melhorar na vida, vem os asanas. O terceiro anga é asana, que são as posturas físicas. Então, depois que você treina a sua mente para ser uma pessoa melhor, né, digamos assim, você treina o seu corpo para ficar preparado, né? Você treina ele para ele se manter saudável, que são os asanas, que traduzindo são as posturas do yoga. Depois dos asanas, vem os pranayamas. Então você já faz as condutas éticas e morais, você já cansou o seu corpo e trabalhou o seu corpo físico nos asanas, e agora você vai cansar e trabalhar a sua mente nos pranayamas. Pranayamas são exercícios respiratórios. Quando a gente faz um pranayama, a gente obrigatoriamente tem que pensar no que a gente está fazendo. Não tem como eu estar pensando no almoço daqui a pouco e estar fazendo aqui o exercício. Não, eu tenho que estar concentrado. Por isso que ele ajuda, e eu coloco entre aspas, a cansar a sua mente, que na verdade não é cansar, mas ela vai entrando num estado de concentração e se mantém naquele estado. Então os pranayamas, eles ajudam a gente a manter essa concentração e a acalmar a nossa mente, e além disso, eles trabalham a nossa força vital. O que a gente não consegue ficar sem? Nenhuma hora. Ar, né? Acho que a única coisa que não dá para ficar sem é o ar, né? A gente tem que respirar o tempo todo. Então, a gente trabalha essa energia, esse ar, né? Esse prana, que é a energia da vida, nos exercícios respiratórios para a gente ajudar a essa vibração ficar mais forte e também para a gente focar a nossa mente. Então, repassando mais uma vez, temos as condutas éticas e morais, temos os asanas, que são as posturas físicas para a gente trabalhar o nosso corpo, temos os pranayamas, que são os exercícios que a gente trabalha a respiração e também a concentração. Depois do pranayama vem o pratyahara. O pratyahara é a internalização dos sentidos. Então, a partir do momento que você consegue se concentrar, por exemplo, na respiração, e você está bem concentrado em algo, as coisas externas, elas param de te chamar a atenção. Então, o som da buzina, do vizinho, conversando, de qualquer coisa que você estava ouvindo, ele vai ficando pequeno e você deixa de ouvir. Você internalizou a sua audição, você não ouve mais o externo. Isso é concentração, tá, gente? O olho, muitas vezes tem gente que fica movimentando o olho porque está com a mente muito agitada, ou mesmo de olhos fechados a gente consegue ver clarões, você também deixa de deixar essa parte aguçada, a sua visão não fica mais aguçada, você internaliza esse sentido. Cheiro, você não sente mais cheiros, você deixa de identificar as coisas externas. A concentração é que faz isso e se chama em sânscrito pratyahara, que é você internalizar os sentidos, tá? Deixar que as coisas de fora te abalem. Depois do pratyahara vem o dharana. Quando você está em dharana, você realmente está concentrado.
Então você cansou o seu corpo, cansou a sua mente fazendo pranayamas, exercícios respiratórios, conseguiu internalizar os sentidos, que é pratyahara, aí você entra em dharana, que é a concentração. A concentração é você estar num estado que nada de fora te abala, por exemplo, ai, mas eu tô com uma coceirinha no joelho. Não existe essa coceirinha no joelho, tá? A gente não sente essa coceirinha no joelho quando a gente está em dharana, é extremamente concentrado. Dharana é só uma passagem para a gente ir para dhyana, que é a meditação, né? Eu falei que eram bem sutis de um para o outro. Então, dhyana é quando você realmente está no estado meditativo. O estado meditativo, ele não tem concentração em algo específico, ele não é, por exemplo, meditação guiada, que eu sei que muita gente faz, que você fica mentalizando alguma coisa, que é uma meditação legal, mas é diferente, tá? Que você ou mentaliza, ou visualiza, ou mentaliza, ou tem algo dizendo, ou você ouve, né? Tipo, algo gravado, ou o professor até mesmo falando pra você. Essa meditação não tem. Você não pensa em nada, é como se esvaziasse realmente a sua mente, e também não tem nada, tá? Te guiando. Essa é a meditação, se chama dhyana. E o último estágio, que é o 8º, que vem depois de dhyana, depois dessa meditação, é o samadhi. Aqui está traduzido como estado de união com o absoluto. O samadhi, você pode até jogar na internet para você ver depois, ele tem vários tipos de definições. Eu acho difícil definir, e pouquíssimas pessoas conseguiram atingir esse nível. Pense que quem atinge esse nível, geralmente são os monges lá que vivem na montanha há 20 anos para conseguir atingir esse nível, não a gente aqui, tá? É um estado realmente muito elevado, num sentido de você se sentir parte do todo. É como se não houvesse mais essa separação, né? É como se todos estivéssemos juntos no mesmo lugar. Como se todos voltassem para a luz. Enfim, cada um tem uma denominação daquilo que acha e daquilo que acredita. Mas é você não ter mais o ego. Basicamente é isso. O seu ego, ele não existe mais. Não existe você como ser individual. Existe você nessa sensação de ser parte do todo. Por isso que, mais uma vez, eu digo, não é todo mundo que chega em samadhi, a gente tem um objetivo, a gente trabalha para ir melhorando, né, tudo isso na nossa vida, mas essa sensação, que é o que todo mundo almeja chegar um dia no yoga, ela é atingida por poucos, porém, esse caminho que a gente trabalha para chegar nela, mesmo que a gente não chegue, é excelente e com certeza nos faz ter uma sensação muito melhor, nos faz nos sentirmos muito melhores e mais úteis para tudo na vida, né? Então, só vou repassar aqui tudo para ver se ficou bem claro. 8 angas, tá? Que é o Ashtanga Yoga, 8 angas. Os yamas são os valores éticos. Os niyamas, que é o segundo, são os valores pessoais. Asanas, o terceiro, que é fazer a prática física. Pranayama é o quarto, que é fazer a prática da respiração. Pratyahara é o quinto, que é a internalização dos sentidos, tudo parou de te abalar. O sexto é ai, meu Deus. O sexto é dharana, concentração, você estar concentrado. O sétimo, dhyana, que é estar realmente no estado meditativo. E o oitavo, que é o samadhi, essa sensação de você fazer parte do todo. É isso, vou deixar então aqui essa tabelinha para vocês terem acesso agora aqui no final do vídeo. E vou deixar também na descrição aqui aonde que dá para encontrar o GIP, porque eu sei que é meio difícil de achar na internet caso você tenha interesse e queira comprar, tá bem? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Fala pra mim o que você achou nos comentários, se você ficou com alguma dúvida também de alguma dessas etapas, eu posso te ajudar também a responder um pouco mais específico. E também me segue para receber mais dicas aqui no canal. Muito obrigada, gente. Um beijo e até mais. With my sister standing by. With my sister standing